Fala galera, tudo bem? Meu nome é Thiago Oliveira, sou do Movimento Multiforme. Como vocês estão? Espero que bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar as nossas séries de pregações espetaculares das galáxias. E o tema da mensagem hoje é Ame como Ele amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Quando Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não me amou mais do que amou você, ou do que amou o ateu, ou do que amou o espírita, o evangélico, o budista. Ele nos amou. Então, Deus me ama da mesma medida que Ele te ama. E, gente, o amor de Deus, ele é incomparável e nós precisamos entender o amor de Deus. Se algo no nosso irmão ou no nosso próximo não nos agrada, você pode sim não gostar da atitude, mas você não pode globalizar a atitude dele nele. Você precisa amar essa pessoa, você precisa ter compaixão por essa pessoa, por mais que você condene aquela atitude dele ou que você não ache certo. Eu tenho visto, às vezes no meio evangélico, que é o meio que eu frequento, muitas pessoas falando de determinadas atitudes que outras pessoas tomam com uma reprovação quase que pela vida da pessoa, não pela atitude em si. Então nós precisamos saber isolar a atitude da pessoa. Deus, ele não é conivente com os nossos erros, mas ele nos ama. Nós precisamos lembrar disso. Eu não estou dizendo para você gostar de tudo que as pessoas fazem, mas nós temos que ser agradáveis, nós temos que amar essa pessoa. Nós precisamos separar. Por exemplo, eu vou entrar num tema polêmico aqui dos evangélicos, dos católicos, né? A nossa fé está baseada na palavra de Deus. Existe uma coisa que chama democracia e existe uma coisa que se chama teocracia. A democracia se muda, né? As pessoas se ajuntam e elas conseguem, entre leis, entre N coisas, mudar certas coisas. Mas Deus, ele é teocrático. Os princípios de Deus são os mesmos. Se Deus falou lá atrás, não roubarás até hoje. Então, por exemplo, na minha fé, a palavra de Deus é contra o aborto, porque é morte. É um tema... poxa, Thiago, você está trazendo um tema que a sociedade... Tudo bem, a sociedade pode pensar o que ela quiser, mas a minha fé, eu entendo que o aborto é errado. Eu entendo que o homossexualismo é errado. Mas isso não me impede de amar uma pessoa, de amar um homossexual, de amar quem cometeu um aborto. Eu tenho amigos, tanto que abortaram, como eu tenho amigos homossexuais. E não tem problema nisso, porque eu também tenho amigos que mentem, eu também tenho amigos que fazem fofoca, que na minha fé, e acho que na de todo mundo, é um erro. É um erro você ver pornografia no banheiro, no seu celular. Assim como, segundo a nossa fé, é um erro o homossexualismo. Não é condizente com o que Deus quer para a minha vida. E isso não é negociável, tá? Nós temos que aprender isso. Você pode fazer o que você quiser. Você que talvez não seja evangélico, você que é simpatizante da fé, da Bíblia, de Cristo. Existem coisas que não são negociáveis. Mas isso não me impede de ser seu amigo ou de você se relacionar comigo, porque a minha fé é diferente da sua. Deus nos fez irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira. Então Ele amou a mim e a você. Nós temos que entender isso. Nós temos mania de elitizar, ranquear erros. Por exemplo, aquela pessoa, ela é homossexual, ou ela abortou, ou ela traiu a esposa, ou ela traiu o esposo, então essa pessoa nós não podemos nos conectar com ela. Mas cara, você fica fofocando às vezes, ou você fala mal do seu irmão, ou você mente sem necessidade, entende? Então, por que você está ranqueando as coisas que não é pra fazer? Eu preciso separar isso. Uma vez um casal, eles vieram me perguntar, um casal de homossexuais, e eles vieram me perguntar, Thiago, o que você acha? Eu falei, à luz da palavra, e eu realmente acredito que Deus não se agrada disso, mas isso não me impede de ser seu amigo. Nós precisamos entender o amor de Deus e nós precisamos amar como Ele amou. Por isso da mensagem. Nós precisamos levar as coisas com mais leveza. Nós precisamos levar as pessoas
com mais amor. Você que talvez não se simpatize com a minha fé ou com o que eu falo, você precisa me levar com um pouco mais de leveza. Cristo, quando foi para a casa de Zaqueu, ele se convidou. Falou: Zaqueu, hoje me convém estar na sua casa. Cristo sabia que Zaqueu tinha atitudes erradas, mas ele amava Zaqueu. E o importante é o amor. Então ele foi lá ter com Zaqueu, e a presença de Jesus fez Zaqueu mudar as atitudes dele. Quando as pessoas foram apedrejar Maria Madalena, ele sabia de tudo de errado que Maria Madalena. Ele não era condizente e não era a favor das atitudes de Maria Madalena. Mas ele falou: olha, eu não estou te condenando, eu estou te perdoando, continua e não faça a mesma coisa. Entende? Eu acho que chega um tempo na nossa vida que eu e você precisamos olhar as pessoas com mais carinho. As pessoas não são só o que elas fazem, você precisa olhar mais. Pedro, ele era uma pessoa completamente dura, uma pessoa muito difícil. E no final de tudo, ele foi se transformando. E Pedro foi uma pessoa tão difícil que Satanás tomou a boca de Pedro para que Jesus não cumprisse o chamado dele. A ponto de Jesus falar: arreda Satanás. Porque Satanás estava usando Pedro. Ou seja, Jesus, ele amou Pedro. Jesus viu algo bom em Pedro mesmo quando ninguém viu. Comece a olhar as pessoas da forma que elas podem ser, entende? Não do que elas são. Comece a olhar as pessoas com o potencial que elas podem se tornar. Tenha mais carinho pelas pessoas, tenha mais paciência com as pessoas. Tenha mais paciência comigo. Talvez você não concorde com o que eu estou falando aqui. Eu abordei 2 temas difíceis, por exemplo, o aborto e a homossexualidade. Talvez você não concorde com o que eu penso, mas tenha mais paciência comigo, sabe? Você precisa ser mais amável. Por mais que você não goste da minha opinião, nada me impede de eu ser seu amigo ou você ser meu amigo, minha amiga, não sei. Você precisa olhar com os olhos de Deus. A mulher samaritana. Depois você lê, tá aqui. A editora se vira para fazer essas coisas. Quando Jesus foi ao encontro dela, se você for parar para pensar e ler, ela foi um pouco rude com Jesus, né? Porque existia uma certa rixa entre os povos. Existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos, né? Então ela já estava meio reativa a Jesus. Só que Jesus, ele olhou o que ela precisava. Ele teve paciência, ele foi amável, ele foi bondoso. O que eu quero dizer é que se você vê as coisas de bom das pessoas, você que é cristão principalmente, e você quiser mostrar Cristo, por mais que as pessoas fiquem reativas a você ou não concorde, quando as pessoas provarem da água que é Jesus, elas não vão mais ter sede de outras coisas. Se elas verdadeiramente provar, você precisa entender que as pessoas não querem provar a sua religião, as pessoas não querem provar os seus dogmas, as pessoas não querem provar as suas crenças, as pessoas não querem provar o que você acha certo ou o que você acha errado. As pessoas precisam e querem provar Jesus. Ele é a água que mata a sede. Ele é a fonte de vida. Medite nisso. Você que é um pouco religioso, olhe as pessoas como Jesus olhou. Entenda os processos das pessoas. Às vezes as pessoas elas não vão receber a palavra de vida na velocidade que você recebeu, ou vão receber mais rápido. Seja um canal dessa água. Não seja um canal de religião, não seja um canal do que você pensa que é o correto. Dê Jesus, seja bondoso, seja amável para as pessoas. E basicamente é isso. Eu queria que você pedisse, depois que você terminar esse vídeo, ou durante agora, você pode fazer isso, para que Deus coloque o amor dele no seu coração. Para que você ame como ele amou. Ele te amou, ele viu quem você poderia ser, ele acreditou nisso e ele deu o seu filho unigênito para que morresse no seu lugar. Então, dê uma chance para as pessoas. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus e ame como ele amou. Não sei o que falar. É isso que você tem para falar, Thiago? E nesse momento um gato está atrapalhando a pregação.